Vem comigo que acesso, fala rapaziada, eu sou o GS do canal GS Brasfoot e tá aqui entrando no ar o segundo episódio do nosso modo carreira de Brasfoot com o Santos. Já vai deixando o like, se inscreve aí no canal, já compartilha pra geral ver o nosso modo carreira que tá ficando sinistro. E vamos dar uma repassada aqui o que aconteceu no último episódio. Fizemos vendas, muitas vendas, deixa eu ver se tem como eu olhar aqui, transferência de jogadores, tem. Fizemos muitas vendas, vendemos Vladimir, Aderlan, JP Sherman, Tigil, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Sandro. Daqui para baixo, do Júlio Furt para baixo, foram tudo vendas. E fizemos algumas contratações também. Contratamos o Marcelo Grui, campeão da Libertadores pelo Grêmio, que foi a thumbnail do último vídeo também. Vendemos o Gonzalo Escobar, contratamos o Luciano do São Paulo, contratamos o David Ricardo do Botafogo e contratamos o Alexandro do Flamengo. E a gente fechou um time legal. Fechamos um time legal. Essa é a escalação que no vídeo anterior não apareceu, mas nesse vídeo aqui vai estar aparecendo. Beleza? Neymar, Guilherme, Luciano, Rolicia, Pituca, João Schmidt, Alexandro, Léo Godoy, David Ricardo e João Basso. A gente já coloca ele aqui. Luizão vai pra lá. Alanzinho Flick. Beleza, deixa eu explicar pra vocês que já que no último vídeo não apareceu. Aqui, esse 100zinho é a energia deles, como é que eles estão, se eles estão muito cansados ou não. Aqui 92 e esse aqui é o over do lado. Beleza? É isso, a força do jogador. Essa é a posição, atacante, meia, lateral, zagueiro, goleiro. E esses são os uniformes que a gente tem. Eu pedi no último vídeo para vocês me lembrarem de trocar os uniformes. Então nesse vídeo vamos usar o uniforme 2 no Santos, beleza? Vamos lá mostrar as tabelas para vocês, que no último vídeo também não apareceu. Deixa eu dar uma mostrada aqui no Paulistão. A tabela do Paulistão é essas, artilheiros, melhores notas e a história do campeonato dessa primeira temporada em diante. Nosso grupo a gente está em terceiro, tem São Caetano, Mirassol e Guarani. E no último vídeo, mostrar os jogos do nosso time. No último vídeo, a gente fez aquela virada histórica no Morumbi e perdeu o primeiro jogo também para Ponte Preta, que a gente acabou ficando com 2 a menos no final do jogo. Mas beleza, a gente estreia no Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Vamos dar uma desacelerada aqui agora, para a gente carregar aquele time que eu salvei. Vamos carregar aquele time que eu salvei aqui, time titular, porque a gente precisa de 2 meias com 21 milhões. E agora a gente vai no mercado juntos procurar esses meias. Vamos lá? Olhando o mercado aqui, vamos lá, meia. Esses aqui são os filtros, rapaziada, que no último vídeo também não apareceu, mas esse vídeo eu mostro aqui pra vocês. Vamos ver se tem algum meia por empréstimo. Não, são fracos. Vamos ver a venda. A venda até tem uns bons, mas não vai dar. Então vamos pro mercado procurar. Acho que tá entre os 3 melhores meias do mundo. Olha lá em over, muito pica. Muito foda. A gente tem 21 milhões. Eu vou tentar ser realista. Sempre eu não vou fazer contratações absurdas. Vamos dar uma passada aqui no mercado. No vídeo de ontem eu mostrei pra vocês o quanto tá atualizado o jogo. Deixa eu colocar aqui atuando no Brasil, que aí a gente olha no nosso Brasil mesmo. Depois a gente pode procurar na Argentina também. Mas o ideal seria a gente contratar um marcador. Um jogador marcador. O Zé Rafael, na vida real, ele já tá no Santos. Seria interessante se a gente conseguisse trazer ele aqui agora. O Pochettino também é um bom jogador. O que vocês acham? Eu acho que o Pochettino vem sendo muito constante no Fortaleza tempos. Eu acho que pode ser uma boa contratação pra gente. Vamos ver aquele macete que eu expliquei no último vídeo, de colocar um e ver quantos eles fazem a contraproposta. Eu acho uma boa, hein, rapaziada. Vamos fechar. Vamos fechar com Thomas Pochettino para ser titular no nosso time. Tem mais 50 de over. Vai ser importante. E
podia fechar também. Olhando o mercado aqui, rapaziada. Marlon Freitas tá com 11 milhões. Tem quantos milhões? Agora tem 12. Vamos colocar o Pochettino no time titular. Vai faltar um aqui. Meia, a venda. Tô no Brasil. A venda não. Isso. Falei de Zé Rafael, né? O que vocês acham de Zé Rafael? Eu dou uma segurada no dinheiro agora. A gente pode tentar o Otávio, que tá com um valor de mercado bom e ainda tem 22 anos. Vamos ver. Desculpa, rapaziada. E eles estão pedindo 8 milhões também. Então vamos fechar com o Otávio. Mais 2 contratações fechadas. Fechamos então o nosso meio campo. E ainda sobra 4 milhões para a gente ir ganhando com bilheteria, para a gente pagar os salários do mês e fazer de tudo para não ficar endividado. E eu falei para vocês também da reforma do estádio no último episódio. A gente tem 20 mil lugares. A gente pode sim expandir o estádio, só que não agora, mas é um objetivo que eu tenho. Temos os juniores também, que foi da onde a gente subiu o Pedrinho, subiu o Lucas Barbosa, que já tá lesionado, infelizmente. Ele volta no dia 1º/2, nós estamos... não falta muito, ele volta no jogo contra o Santo André. Então ele tá 3 joguinhos fora aí. Então vamos sem ele mesmo. Mas ele é o cara que vai estar aqui. E precisaríamos de um zagueiro reserva. Então eu vou buscar trazer aqui da base o Gustavo Moreira, que eu acho que ele pelo menos completa o elenco. Aí só vai faltar o Danilo Barbosa aqui. Então, rapaziada, eu já peço pra vocês para deixarem um like. Ontem eu pedi para vocês ajuda com... se vocês querem ter a minissérie, se quiserem ter a minissérie, o time que vocês querem que seja a minissérie, me deem dicas de contratações aí, do que fazer também. Eu vou dar uma deslanchada nos jogos aqui agora. E vamos juntos em busca da redenção com o Santos, como foi dito lá no episódio 00. Para hoje, temos bons jogos. Eu acho que dá para fazer. Dá pra gente jogar o clássico hoje também. Dar uma deslanchada no Campeonato Paulista e ver como é que o time vai sair. Então, vamos pro primeiro jogo. Simbora, rapaziada. Simbora. Gol do Neymar. Gol do Neymar de novo, de falta. Fim de papo no primeiro tempo, termina! Rapaziada, o Neymar vai ser um jogador essencial. Isso é um fato, é um fato. O Neymar vai cansar. Então, eu tava pensando em a gente trazer um cara na mesma magnitude que ele, um cara que já jogou com ele. Vocês sabem de quem que eu tô falando. Eu comentei no último episódio também do Ganso, mas não será hoje que a gente vai trazer ele. Eu vou deixar, eu peço a ajuda de vocês aí embaixo, se vocês querem que eu traga o Ganso ou não traga. E a Vila Belmiro está lotada hoje. Estamos bem. Aqui a bilheteria, 310 mil. Lembrando que em jogos de Continental a bilheteria é maior, em jogos de Campeonato Brasileiro também é um pouco maior o valor. A gente pode aumentar o valor do ingresso também, só que se a gente aumentar o valor do ingresso, talvez não tenha o mesmo público, mas isso é uma coisa que a gente pode ver com calma depois. E para esse final de primeiro tempo, o Neymar tá cansando, mas vamos esperar até os 20. Mas ótimo jogo do Neymar até agora, com assistência do Pochettino.
Neymar fez gol de falta. Então vamos, rapaziada. O Santos tá bem. Depois daquela virada contra o São Paulo, deu uma animada. Vamos ver o que vai dar agora. 50% posse de bola. Vambora. Três a 0, hat-trick do Neymar. Que isso, Neymar jogando muita bola, muita bola. Então vamos lá. Com 3 a 0 no placar, a vitória está basicamente garantida. Vamos trocar os que estão mais cansados. Vamos trocar o Neymar e colocar o Gabriel Veron. Vamos botar o Soteldo no lugar do Luciano. Vamos botar o Rainer. Vamos colocar o Pedrinho. E podemos fechar com o William Bigode lá no lugar do Guilherme. Então vamos assim até o final do jogo. Estamos goleando a Ferroviária. Apita o árbitro! Fim de papo, rapaziada. 3 a 0 em cima da Ferroviária. Conseguimos um bom resultado na Vila Belmiro. Depois de ter perdido o primeiro jogo para a Ponte de 1 a 0, a gente consegue um bom resultado e consegue a primeira vitória sendo treinador do Santos na Vila Belmiro, depois da virada contra o São Paulo. Pô, aquele jogo foi espetacular. Só quem viveu no último episódio sabe como é que foi aquele jogo. Foi loucura, foi loucura. Mas daqui estão as notas no final do jogo. Neymar nota 10, craque do jogo. Guilherme fez um bom jogo. E a defesa impecável, né? Os nossos 4 defensores mais o goleiro e o volante fizeram um jogo impecável. Roleci fez um jogo impecável. Pochettino um jogo bom. Guilherme jogou bom. E o piorzinho foi o Luciano, mas que fez gol na última partida. Então, rapaziada, vamos manter. Vamos ver a tabela aqui como é que tá. Segundo colocado, estamos passando de fase. E por enquanto Santander e Inter de Limeira sendo rebaixados. Eu acho que eu expliquei no último episódio, mas para quem não sabe, desculpa o cachorro no fundo latindo, mas para quem não sabe, o Campeonato Paulista funciona da seguinte maneira: é separado em grupos, mas todos os times se enfrentam e depois eles somam pontos dentro do grupo e os 2 primeiros passam. E as 2 piores campanhas são os rebaixados. E isso é uma coisa que eu até queria perguntar para vocês, bem lembrado de ter passado aqui. Recebemos convite para ser técnico de seleção. Rapaziada, vocês querem que eu treine alguma seleção? De agora eu não vou aceitar. Mas vocês preferem que eu foque só no Santos? Ou que eu treine alguma seleção também? Deixem nos comentários, interajam comigo, que eu sempre estou olhando todos os comentários. Vamos lá. Vamos rejeitar todos temporariamente, salvando o jogo. E agora o jogo é contra o São Bento. Vamos pra cima. Mesmo time. E vambora. Pochettino. Vamos. Luciano, gol. Levamos gol também do Giovani. Mas o Santos vem jogando melhor, hein? O Santos vem jogando essa partida melhor. Mas o time já levou gol do São Bento. Os caras jogam com 3 zagueiros, 5 defensores. Pelo visto eles jogam na retranca. E é interessante a gente olhar os destaques dos clubes pequenos nesse campeonato, pra quem sabe a gente não possa contratar também, rapaziada. Eu acho que tipo assim, é tudo olheiros, pra gente não perder jogador bom, não perder jogador importante. Mas eu vou fazer diferente nessa partida. Eu vou fazer as substituições logo no intervalo, pra dar mais tempo de descanso pros caras que eu vou tirar e dar mais tempo de jogo pros caras que eu vou colocar, para a gente rodar bem o elenco. Então, eu vou colocar o João Schmidt para ser o 10 no lugar do Rolessia. Botar o Pituca no lugar do Otávio. Botar o Veron no lugar do Neymar. Vou colocar o Pedrinho no lugar do Alexandro. E para fechar eu vou colocar o Luizão no lugar do David Ricardo, para descansar ele. Então a gente já faz as 5 substituições agora no intervalo, para cadenciar o jogo, para dar rodagem para outros caras e poupar os caras para o próximo jogo, que em breve vai ter clássico aí contra o Corinthians. Vambora. 2 finalizações, os caras vieram para cima,
Mas gol, vamos! Gol do Guilherme. Então fechamos mais um jogo fazendo 3 gols. Mais um jogo ganhando. Terceira vitória seguida do Santos nesse Campeonato Paulista. Estamos muito bem, rapaziada. Então, 3-1. Com o craque do jogo sendo o Pochettino tirando nota 10. Com o Guilherme fazendo um jogo excelente também. E a gente jogando muito melhor. Além dos jogos individuais estão sendo bons, o jogo coletivo do Santos é impecável. Impecável. A gente está com uma derrota e 3 vitórias até agora. Sendo 3 vitórias seguidas e uma dessas vitórias sendo aquele jogo incrível contra o São Paulo. E vale ressaltar que nos últimos 3 jogos, nas 3 vitórias, a gente fez 4, 3 e 3 gols. 3 com 3, 6 com 4. 10 gols nos últimos 3 jogos. Impecável. O Santos está muito bem. Muito bem. Que continuemos assim. E isso aqui é um detalhe que eu comentar, dar um adendo do vídeo de ontem, para vocês verem quantos estádios tem atualizado. Tem o estádio São Bento no jogo, rapaziada. Todos os estádios dos jogos são atualizados. Vou vir aqui no Novo Horizontino, Jorjão, que o Novo Horizontino inclusive cometeu um crime contra o nosso rival aqui. Ferroviária também, mas o São Paulo tá bem, ó. O Anacleto Campanella, o estádio do São Caetano. Rapaziada, muito bom. E continuamos assim. Vamos olhar a tabela. Mirassol continua líder do grupo porque eles não perderam ainda. Mas estamos bem. Estamos em busca do Mirassol, mas o importante é passar. Grupo equilibrado, esse grupo 3. Caraca, muito equilibrado mesmo. Não. Tirando o Palmeiras, o resto só tem uma derrota, 9 pontos. Jogo interessante, grupo interessante. Aqui também o grupo já tá mais deslanchado pra gente, pro Mirassol, que bom. 2 times de Série A. Era meio óbvio que... Óbvio não, porque o futebol é uma coisa imprevisível. Mas era óbvio que seria favorito o Mirassol e o Santos. E os dois estão cumprindo o favoritismo. O Bragantino jogando bem aqui. É isso, vambora, rapaziada. Vambora. Aqui são os leilões de jogadores, mas jogadores geralmente muito ruinzinhos, tipo 2 de over. De um time, sei lá, da Áustria. Rapid Wien. Eu conheço o Rapid Wien, é o time 2 da base, viu? Caraca. Continuar o jogo. Agora vamos enfrentar time de Série B, que é líder no grupo deles. Em que aparece a posição. Eles são líderes no grupo deles. Vamos partir pra cima. O time tá completo. A gente podia dar oportunidade especial ao Lanzinho. Vamos deixar ele aqui no banco na partida de hoje. Que é o moleque da base. E vamos pra cima, rapaziada. Vamos pra cima. 0-0 por enquanto. Zero a 0 com o Botafogo de São Paulo. Uma finalização a mais um jogo muito equilibrado. Muito equilibrado mesmo, chega a ser impressionante. O Botafogo de São Paulo fazendo um bom jogo no estádio Santa Cruz. Vamos manter esse time. Só vou tirar o Pochettino, que ele já tá um pouco cansado, botar o Schmidt. Mas manter esse time até os 20-25 minutos ali. 0-0 ainda. Vamos substituir agora Veron, porque o Neymar tá cansado. Vamos botar o Alanzinho, o moleque da base. Soteldo. E vamos tirar o Alexandre, que tá bem cansado, e botar o Pedrinho. Gol do Botafogo. Gol do Botafogo de São Paulo. Gol do Botafogo de São Paulo. O Santos, ele toma uma goleada histórica por Botafogo de São Paulo. Inacreditável. Depois de a gente vir de bons jogos, a gente toma um baque desse. Que loucura. Que loucura. Se tem algum destaque positivo nesse jogo, a melhor nota foi um 6.8 do Guilherme. Os bancos jogaram nada, entraram jogando nada. E o craque do jogo vai pro goleiro deles, o David, que foi a maior nota do jogo.
A gente com muitos amarelos. Teoricamente o jogo foi equilibrado, mas na hora de marcar gol, foram 3 gols do Botafogo de São Paulo. Vamos ver a tabela, rapaziada. Continuamos em segundo, mas com 2 derrotas e 3 vitórias. Por enquanto a melhor média do campeonato é do goleiro Everton do Palmeiras. E o artilheiro do campeonato é o Carelli, mas Neymar disputando. Rapaziada, vamos continuar. Vamos até o jogo do Corinthians no episódio. Fazer esse e o clássico contra o Corinthians para fechar o episódio de hoje. Mas antes de fechar o episódio, vamos dar uma olhada no Ganso, que é um jogador que eu tava querendo. Vamos agora colocar o Lucas Barbosa de novo no banco. Finalmente voltou de lesão. E o que aconteceu? O Roleci tá suspenso. 3 amarelos. Então vamos de Soteldo. E vamos puxar o Neymar pro meio campo. Pode ser o camisa 10. Vamos, rapaziada. Vamos vencer Vila Belmiro lotada. Empanturrada de gente. Santos amassando o Santo André. Só falta o gol. 0-0. Mas o Santos amassando o Santo André. Com 10 chutes ao gol. 10 chutes no gol. E 12 finalizações. Posse de bola avassaladora. É manter o mesmo time. Só o João Bassi que tá bem cansado. Que eu vou colocar logo o Luizão. Mas é manter o mesmo time. Partir pra cima dos caras. Que dá pra vencer. Nos 25 eu paro. Meu Deus. Ih, pênalti! Vamos lá. Deixa a narração acabar. Vamos lá. Eu ia substituir, mas o jogo me interrompe porque é pênalti pro Santos. Neymar vai pra bola. Vamos botar o Neymar pra bater o pênalti. Então, em poucos minutos a gente pode virar o jogo, hein? Em 2 lances, dos 22 aos 24 do segundo tempo, que a gente tá perdendo de 1-0, a gente pode virar o jogo. Neymar. Santos tem um pênalti. Neymar prepara pra bater. Tenta uma cavadinha aí. Gol do Santos. Vamos parar aqui pra substituir. Gol do Santos. Viramos o jogo. Estamos vivos no jogo. Estamos vivos no Campeonato Paulista. Vamos pra cima. Vamos substituir. Aproveitar que o Neymar fez o gol agora. Vamos trocar ele, que ele já tá ficando cansado. Vamos de João Schmidt. Soteldo, deixa ele lá. Vamos de Rainer aqui, que o cara tá cansado. Vamos de Pedrinho, Escaramuça. E vamos de Pituca, rapaziada, manter o resultado, que o Santos está jogando muito melhor. Aí a gente acaba de conseguir uma boa virada em 2 lances, basicamente. Aos 22 e aos 24 do segundo tempo. O jogo tá sinistro. A gente tem que fazer um gol. Ou segura o jogo até o final. Vamos, que final de jogo, que bom final de jogo, Santos. Terminamos muito bem o jogo, 4-1 Santos em cima do Santo André. O placar condiz o que foi o jogo. Aquele 3-0 que a gente sofreu na última partida pro Botafogo foi um detalhe, foi um tropeço no meio do caminho. A gente tem que manter a cabeça erguida pra gente continuar fazendo bons jogos e boas vitórias. Que a gente fez um bom jogo contra o Botafogo. Foi pura infelicidade aquele 3-0. Pura infelicidade. Mas vamos lá. Final do jogo, teve aqui uma expulsão pro Santo André e 2 gols, Guilherme e Luciano. Então a gente fecha o jogo com 4-1. Vários destaques positivos nesse jogo. Neymar, Pochettino, Otávio, o Soteldo. O trio de ataque foi muito bem. O Soteldo é um jogador que a gente pode aproveitar mais vezes. O Rainer entrou muito bem também, 7.9. E o nosso jogo foi impecável. 28 finalizações contra 8. 64 de posse de bola contra 36. 23 finalizações no gol. E 5 fora. 18 desarmes. O time do Santos impecável nesse jogo, com a Vila Belmiro lotada. E a gente vai com gás pro clássico, pro último jogo do vídeo. E vamos pra cima do Corinthians. A gente já tem... É o segundo clássico do campeonato. A gente já jogou contra o São Paulo. Falta o Corinthians e o Palmeiras. Vamos pra cima vamos pra cima do Corinthians agora. Vencer esse jogo. O Roleci tá de volta já.
O Ulisses já voltou. Bota o Soteldo aqui. Bota o Neymar lá. Vamos pra cima, time completo, rapaziada. Pra cima do Corinthians. Pra cima dos Gaviões. Pra cima dos Gambás. Já começamos perdendo de 1-0. Vamos! Gol do Roleci. O jogo equilibrado no final do primeiro tempo. Bom jogo. Impecável jogo. Impecável não dá pra falar porque a gente levou o gol. Mas bom jogo do time. O jogo tá bem equilibrado. Mas o Corinthians talvez esteja um pouco melhor. Mas eu vou segurar as substituições para um pouco depois. Neoquímica Arena tá cheia. Assistência do Luciano. O do Elisei. Vamos, rapaziada. Manter o mesmo time. Partir pra cima pra virar esse jogo. Gol do Yuri Alberto. Vamos lá. Vamos de Pedrinho. Vamos de Rainer. João Schmidt. Eu não queria tirar o Neymar, mas o Neymar tá cansado. Vamos de Soteldo. E vamos de William Bigode lá na frente. E vamos tentar arranjar pelo menos um empate nesse jogo. 5 substituições foram feitas, o time não tá mal. Mas os caras estão jogando, estão com o placar à frente. 3-1, 4-1 Corinthians. A gente toma uma goleada no clássico. Com um jogo que até então estava equilibrado. Mas que ficou um desastre no final do jogo. Nossa terceira derrota no campeonato. E nossa segunda derrota de goleada. Temos coisas a melhorar. Temos coisas a fazer. Mas é assim. Com esse placar aí de 4-1 pro Corinthians. Que a gente vai olhar a tabela primeiro. Antes de finalizar o episódio. Estamos em segundo. Ainda estamos passando com 4 vitórias. 3 derrotas. Vamos lá. É assim que a gente fecha o segundo episódio do modo carreira de Brasfoot. Eu agradeço vocês que ficaram até o final do vídeo. Eu agradeço vocês que estão curtindo da série. Eu agradeço vocês. E eu espero vocês amanhã, às 7 horas da noite, aqui no canal, com o terceiro episódio do modo carreira de Brasfoot. Deixe seu like. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E amanhã vamos ver o Ganso. A primeira coisa que a gente vai fazer é procurar o Ganso e ver quanto ele tá valendo e o que a gente pode fazer para trazer ele. E se não conseguir trazer ele, a meta é estipulada pra gente trazer ele. Então é isso, rapaziada. Fique com Deus. Vamos em busca dessa classificação no Paulistão e melhorar o time do Santos. Pro Santos futuramente ganhar o Mundial de Clubes e voltar pro lugar onde ele nunca devia ter saído. Tamo junto, rapaziada. Fique com Deus. Valeu. Fui.